E nosso convidado especial, proponente do caso, Belisa Rotondi. Oi, boa tarde. Meu nome é Belisa. Eu vim representar o Guilherme, que é o empreendedor da Conquero, que idealizou o projeto. Ele pediu desculpa porque hoje, uma coincidência, a gente teve um evento de manhã e de tarde sobre comunicação de serviços financeiros e logo mais ele tem um voo para a SOCAP, que é maior evento de negócios sociais, então ele vai para São Francisco. Na verdade, ele apareceu aqui, eu acho. Ele só ia avaliar o começo da apresentação, ele veio só me deixar um pouquinho pressionado, mas tudo bem, estou acostumada. Então, eu queria começar, eu não lembro se eu falei, mas eu sou editora de conteúdo da Conquero, eu sou jornalista, eu estou com o Guilherme desde praticamente o começo, 2 meses depois que ele teve a ideia, ele me contratou. E eu vou falar um pouco da Conquero, vou ficar desse lado, por causa do microfone. A Conquero é uma empresa que tem a missão de ajudar a baixa renda a conquistar os sonhos por meio da transformação da vida financeira. E aqui, nesses 20 minutos, eu vou explicar para vocês como que a gente vai fazer isso. E eu sou jornalista, como uma boa jornalista, ou a maioria dos que eu conheço, a gente gosta de contar história. Então, eu vou começar com uma história que é um dos casos presenciais que a gente tem de orientação financeira presencial. A Sueli é a auxiliar do escritório, ela está com a gente desde o começo. E eu tenho experiência com conteúdo para escrever para baixa renda, mas a gente sempre aprende um pouco todo dia. Então, a Sueli super foi minha cobaia, eu mostrava o conteúdo para ela, enfim, a gente trocava informação. Com o tempo, ela foi pegando confiança, começou a abrir a vida dela financeira para a gente. E ela contou um caso que ela comprou uma TV, em algumas parcelas não estava conseguindo pagar, e queria saber mais ou menos o que ela podia fazer, se tinha como negociar. E a gente falou, Sueli, traz o contrato, que a gente vai olhar o que pode ser feito. No que ela trouxe o contrato, ela tinha assinado um seguro de vida, um seguro-desemprego e uma garantia estendida de 3 anos, e ela não sabia sobre nenhum dos 3. Então, ela tinha, no total, uns R$300 de parcela, parcelado em algumas vezes, que ela estava pagando sem ter conhecimento. Então, a gente orientou, falou, Sueli, vai até a loja, negocia, vê o que dá para ser feito. Ela estava com muito medo de confrontar, né, o que ela entendia como um confronto, levou o marido, mas deu muito certo. Abateram uma parcela de 1 mês, então teve 1 mês que ela não pagou, porque foi reduzido do que ela já tinha pago, e ela me ligou na mesma hora, super orgulhosa, com uma autoestima diferente, e aí começou a transformação da Sueli. Então, a gente sempre sentava com ela, ela não entende de juros, tem um problema para calcular porcentagem, planilha, e ela foi melhorando com as nossas dicas, e há 2 meses ela veio compartilhar para a gente que pela primeira vez na vida dela, ela tem 45 anos, ela, na metade do mês, tinha R$150 na conta, o que para ela é uma baita conquista, não tinha usado cartão de crédito nem cheque especial. Então, a gente ficou super feliz que, com essas dicas básicas de finanças, a gente conseguiu promover essa transformação. Só que a Sueli não é um caso isolado. A Sueli é regra no Brasil. Segundo dados do INAF de 2011, que é um instituto que mede analfabetismo, são 27% da população são analfabetos funcionais e 47% possuem alfabetização básica. Então, um analfabeto funcional, ele lê frase, mas tem um problema de contextualização, de encadeamento de ideia, as contas matemáticas são simples, e a alfabetização básica também. Ainda tem um problema de tabela de dupla entrada, leitura de gráfico, cálculo de porcentagem. Então, com isso, a gente chega em 74% de pessoas, ou seja, o Brasil, que a gente costuma traçar esse paralelo, que tem dificuldade de entender o que um gerente de banco fala. E a gente traz esse paralelo porque é uma linguagem que está em contrato, é juro, é porcentagem, então é um tipo de conteúdo que não está acessível para a maior parte dos brasileiros ainda. E a gente foi atrás de mais dados e a gente pesquisou no Google Brasil para a gente ver se realmente as pessoas têm uma demanda de conteúdo de finanças básica. E realmente, 10 milhões de pessoas pesquisam por ano aqui no Brasil, que é juros, escrito exatamente assim no singular. 7 milhões pesquisam o que é porcentagem por ano e 3 milhões pesquisam o que é uma conta corrente. Então, realmente, o que a gente pode achar que é de conhecimento geral, não é.
Fora as pessoas que não perguntam para o Google, que não perguntam para os gerentes, e as pessoas da internet, pelo menos classe CD, já são 70 milhões de brasileiros. Então, é uma oportunidade muito grande que a gente tem para atingir as pessoas que, enfim, precisam desse tipo de conhecimento. Antes de eu prosseguir e falar um pouco mais sobre o modelo e sobre o nosso trabalho, eu gostaria de fazer um paralelo que a gente sempre faz, porque é muito importante se contextualizar, se colocar na situação do outro. Então, por exemplo, meu pai tem carro, meu avô teve carro, meu tio, então o carro sempre foi algo presente desde que eu sou criança. E a gente costuma falar que para a classe CD não é assim. A geração de agora que tem acesso ao carro pela primeira vez. Então, não é que o pai dele teve e o avô teve. Então, ele consegue achar que esse sonho é possível para ele agora por conta dos financiamentos. E eu trago essa questão pelo seguinte, tem muitos orientadores financeiros que têm o seu papel, mas que afirmam que é importante economizar, espera 5 anos e aí você compra o carro sem os juros e consegue negociar um valor. É válido, é um conselho que, no mundo ideal, seria a melhor solução possível, mas é muito complicado pedir para alguém que, desde o surgimento do carro, não tem carro, com ninguém na família, esperar mais 5 anos. Então, eles vão consumir, eles estão consumindo, e a questão é que tipo de crédito eles pegam, se o crédito é adequado ou não, e o quanto isso atrapalha ou não a vida financeira. E eu expliquei isso por quê? Porque, vendo o nosso potencial de pessoas na internet e o cenário que a gente tem de crédito, a gente pensou em 2 formas de atingir essas pessoas. Então, primeiro, a gente tem o nosso site, que traz dicas de finanças pessoais, que é um site gratuito, aliado a uma rede de consultores porta a porta, que vai fazer essa venda de crédito de forma transparente, que eu vou explicar esses 2 um pouco mais para frente, mas que é uma venda do crédito que vai ser adequada àquela pessoa. E, então, a gente vai pegar o melhor que a gente pode ter na internet com o acompanhamento presencial que a gente constatou com a Sueli e outros casos que a gente orientou, que faz muita diferença ter alguém próximo, alguém em quem eles confiam, que essa proximidade é muito importante, principalmente para as classes baixas. E tudo isso aliado a um sistema de CRM, que é o que vai garantir que a informação que o consultor vai trazer para a gente, daquele cliente, com as informações que a gente tem no site hoje, a gente consegue entregar um conteúdo personalizado e bastante adequado para quem a gente está falando, a gente está, enfim, orientando ou vendendo o serviço. Então, esse é o nosso portal. A gente passou por algumas reformulações já, porque a gente existe há 1 ano e meio, o portal desde outubro. Essa é a nossa 3ª versão. Hoje, a gente tem 5 grandes temas que a gente constatou que são temas importantes, que é organizar gastos, negociar dívidas, gastar menos, ganhar dinheiro e realizar sonhos. Então, gastar menos não porque a gente vai incentivar que ele corte algum tipo de custo, mas porque tem muita oportunidade de gastar menos que não necessariamente as pessoas sabem, que é algum serviço gratuito de saúde, mesmo de lazer. E a gente tem conteúdo atualizado, assim, conteúdo, notícias quentes, que a gente chama no jornalismo, por exemplo, entrou a 13º, a gente fala de 13º, tem restituição do imposto de renda, a gente fala também. Mas tem aqueles temas básicos de finanças que eu citei lá atrás, das pesquisas do Google, que esse é um post que a gente fez, como preencher um cheque sem erros, que por 2 semanas ele foi o mais acessado, com mais de 13 mil acessos. Então, sim, as pessoas estão atrás desse conteúdo básico e a gente oferece isso até para cobrir uma demanda dos bancos, que pela estrutura pesada, ou se o gerente de banco para e tenta explicar para o cliente classe C, o que é um cheque, como preencher um cheque, às vezes o banco tem prejuízo com isso. E como a nossa estrutura é mais leve, a gente tem um portal, a gente consegue acessar isso, tem uma escala maior. E aí falar um pouco da rede de consultores, que na verdade a gente percebeu essa importância de ter uma pessoa próxima. E aí esse consultor vai com um tablet na casa dos clientes. A gente está com um piloto agora em Vicente de Carvalho, no Guarujá. Então, ele vai com um tablet. A primeira visita é para apresentar sobre o nosso site, sobre a empresa, falar um pouco de finanças e identificar qual é o sonho dessa pessoa. Se ela quer comprar uma casa, se ela quer comprar um carro, se ela quer dinheiro para abrir ou ampliar um negócio, se ela quer fazer uma faculdade. E aí, todo esse sistema de CRM identifica se esse cliente pode comprar esse crédito agora ou não, se é o momento do consultor ajudá-lo a negociar dívidas ou orientá-lo financeiramente.
Se for o momento de comprar crédito, nós já temos parceria com 6 bancos, que são esses que estão no tablet, e mais uma empresa de consórcio. E a vantagem uma das vantagens que a gente enxerga é a capacidade de fazer uma cotação na hora. Então, a gente verificou que muitas pessoas não vão em mais de um banco para fechar um financiamento e talvez não peguem a melhor possibilidade para eles. E fazendo a simulação, a gente mostra o valor final. Então, se você fizer na Caixa dá tanto, se você fizer no BMG dá tanto, e aí ele entende o que significa aqueles juros todo mês. Então, um valor ficou maior aqui, ficou menor ali, essa é a diferença que acontece pela taxa de juros, e a gente vai tentando ensinar um pouco de finanças dessa forma também. E aí, mais um ponto importante, que se for o momento da pessoa comprar o crédito, ela sempre vai ver uma explicação sobre o que é aquele crédito. E não, nesse caso, é o vídeo que é um consórcio. Nenhuma venda vai ser fechada se o cliente não passar por uma explicação daquele produto financeiro, porque isso é um grande problema. Se ele consome um crédito que ele não sabe exatamente qual é a complicação de não pagar ou de atrasar, ou o que peso que isso vai ter no orçamento, ou se realmente o consórcio é a melhor opção para ele, ele faz escolhas erradas, não conscientes, e é assim que ele atrapalha ainda mais o orçamento dele. Aí, de novo, vamos supor que ele queira comprar um consórcio, o consultor anota os interesses dele, ele vai recebendo informações sobre produto, informações sobre manutenção de carro, que também é um gasto a mais. Ou se ele está numa situação de endividamento, ele vai recebendo informações e notícias sobre como sair das dívidas, como renegociar. Tudo isso naquele sisteminha que eu citei antes. Então, um pouquinho das nossas metas. Hoje a gente está construindo um piloto em Vicente de Carvalho com 5 consultores. A nossa meta é, em maio do ano que vem, ter 50, para daqui a um ano, 200. E um pouco também sobre metas de site. Hoje a gente tem 80 mil visitas por mês, com um crescimento de 60% ao mês também. Então, eu acho que eu não comentei, mas a gente fechou uma parceria bem legal com o IG. Então, a gente troca conteúdo com eles agora, faz menos de um mês, porque até então esses 80 mil a gente conseguiu, basicamente por busca orgânica, o que comprova que realmente as pessoas têm procurado esse tipo de conteúdo escrito de uma forma mais fácil, conteúdo sobre finanças. E a meta é, em janeiro, bater 500 mil visitas. Como a gente vai ganhar dinheiro? Primeiro, nas comissões, com as comissões de bancos e dos consórcios parceiros. E futuramente, enfim, se o site atingindo uma quantidade de visitas maior, que seja viável ter uma publicidade, aí com receita de publicidade no site também. Concorrentes e benchmark. Concorrentes, primeiro a gente gostaria de falar que a gente não acha que os bancos são parceiros, até porque a gente é correspondente bancário e porque foi o que eu citei no começo, a gente cumpre uma necessidade, a gente consegue suprir uma necessidade que não necessariamente eles conseguem, que é explicar esse básico de finanças. E eles saem ganhando porque os clientes entendem melhor, fazem escolhas mais conscientes, cuidam melhor do dinheiro, pagam as dívidas, o dinheiro volta para o banco, enfim, e todo mundo sai ganhando. Mas a gente encara como concorrente as promotoras de crédito, as financeiras que têm as lojas físicas e facilitam ou não a aquisição de crédito, mas que tem essa imagem de que parece um pouco mais fácil e que já são mais conhecidas também para o público do que a nossa empresa correspondente dos bancos. Benchmark, a gente se inspira muito no modelo microcrédito, a gente tem 2 exemplos bem legais, o Banco Pérola e até o Santander, e no evento que eu comentei que a gente organizou hoje, o Jerônimo, presidente de microcrédito, estava lá e ele falou umas coisas que aplicam bastante para o nosso projeto, que é dar o crédito na medida certa, o crédito consciente, com muita educação financeira junto, para o negócio funcionar. Equipe. O Guilherme, que estaria aqui, que está ali, daqui a pouco não estará mais, que é o diretor-geral, é um empreendedor com mais de 14 anos de experiência, ele fundou a Plano 1, que foi de 0 a 12 milhões de faturamento sem investimento. Já coordenou equipes de 1.000 promotores e mais de 400 cidades no Brasil. Então, gerenciar os nossos consultores a gente não vai ser um problema. E também é investidor em casas para baixa renda no interior de São Paulo. O Safiri Félix, que entrou há pouquíssimo tempo, tanto que ele não está citado no material que vocês têm aí, ele entrou depois que a gente se inscreveu. Ele é nosso gerente comercial, tem 3 anos de experiência no Santander, 3 anos em negócios sociais, Treinalink, Coletivo Coca-Cola, e 1 ano em startup de investimento para a classe média. E sou eu.
Sou jornalista, formada pela Casper Libero, eu tenho mais de 5 anos de experiência em revistas populares da Editora Abril, então aprendi bastante nesses 5 anos sobre comunicação simples e clara e direta, que não é aquela que subestima o público com quem a gente está falando, mas que tenta explicar de uma forma mais clara. Então, isso significa mais de 200 publicações para baixa renda que eu já participei como repórter. E tem um time de 5 pessoas no back-office e mais 5 consultores de campo, que é o nosso piloto. Necessidade de recurso: até maio de 2014 serão investidos 1.500.000 investimento próprio, mas a gente precisa de mais recursos para consolidar modelo de negócio, equipe de back-office, melhorar nosso sistema de TI e deixar redondo o treinamento de consultores para tornar o negócio escalável, e aí não parar mais. E, em relação ao valor, a gente precisa primeiro ajustar o piloto para entender quais são essas necessidades, para poder dizer um valor exato, e a gente tem uma previsão de que isso vai ser feito em novembro de 2013. E, para encerrar, eu só queria compartilhar 3 informações legais. A gente foi selecionado para o processo de aceleração da Artemisia no semestre passado, eram mais de 300 empresas, a Conquero foi uma das 10, foi um processo bem bacana, que eu participei com o Guilherme. A gente recebeu uma premiação também no Tech for Good, na verdade o Guilherme recebeu de Embaixador do Bem, e a gente palestrou também no Transformar, para contar um pouquinho mais da Conquero. E é isso, muito obrigada. Obrigada, Belisa, pela apresentação. Foi super esclarecedora. Então, eu convido agora os consultores a fazerem perguntas. Eu vou primeiro passar a palavra para o James. Alô, parabéns pela apresentação. Obrigada. Pelo menos é bem mais esclarecedora do que a gente vê no microcrédito, aquelas coisas todas, né? Eu acho que tem uma ideia muito legal. Obrigada. Mas, como a gente tem trabalhado muito tempo com a área de micro e pequena empresa, né? Você trabalhou, o teu público-alvo ficou assim, não deu para entender muito, mas numa foto lá tinha um cabeleireiro, um manicure fazendo alguma coisa, uma mulher lá, se eu não me engano, né? Foi uma foto maior que estava lá. Então, depois eu gostaria de você colocar o que significa, por exemplo, isso num conceito aí, na parte de desenvolvimento sustentável, na parte de empresarial, quer dizer, é só pessoa física, vocês estão trabalhando com pessoas jurídicas, né? E qual é essa linha de vocês, né? Porque a gente está trabalhando aqui no conceito de sustentabilidade e, por exemplo, se vocês fossem fazer um investimento numa área, por exemplo, de cabeleireiro, você teria um conceito de sustentabilidade muito legal para ser trabalhado com o empréstimo de vocês, né? Se está na linha de pensamento de vocês fazerem alguma coisa sobre isso. Eu respondo agora? Tá, nesse piloto no Guarujá, as 5 pessoas, a gente vai abordar os comércios, a princípio, para entender... Porque, na verdade, é muito complicado bater na porta da casa de uma pessoa e falar: oi, eu vim te vender alguma coisa, vim falar sobre finanças para você. As pessoas dificilmente abrem a porta. A gente sabe que é muito difícil confiar e eles têm todo o motivo para isso. Então, a gente vai tentar abordar comércio, a gente vai abordar comércio primeiro, que já estão mais acostumados a receber as pessoas. E aí a gente vai fazer esse piloto no Guarujá, todos os comércios que tem lá. Vamos mapear tudo, vamos ver o que tem a maior abertura. E eu não sei se tem um pouco a ver também, aí você me corrige e eu respondo melhor, mas em relação à comunicação com quem que a gente fala, a gente fecha, a princípio, mulheres, 20 a 30 anos, o que é a nossa comunicação virtual, e agora focado lá no Guarujá mesmo, vamos ver o que acontece. Assim, a gente fecha a linguagem nesse público, porque, na verdade, a internet todo mundo acessa e você não sabe direito quem que está acessando. Mas a gente baseia a linguagem mais simples para que todo mundo acesse. Se a gente parte do princípio A, B, a gente escreve mais difícil e ninguém acessa. Mas, em relação à venda de crédito, a princípio, a gente vai testar os comércios mesmo. Ok. Só completando o que eu estava querendo fazer. Por exemplo, você está indo, quer dizer, um consultor de vocês está indo na empresa. Ótimo. Então, você tem um processo de deslocamento, certo? Então, é possível você medir isso. O que você está fazendo de emissões, de consumo, essa coisa toda. Se você olha, eu tenho parceria com 6 bancos. Então, se essa pessoa for a 6 bancos, né,
ela vai estar, não sei, andando de carro, de ônibus, alguma coisa, então ela tem um deslocamento. Isso é possível calcular, né? Então, estou colocando no conceito de sustentabilidade, falar assim, ó, então, né, eu visitei X empresas, X pessoas, né, pode ter obtido, né, um ganho, né, para o meio ambiente mais ou menos estimado, essa coisa. É possível. Né? Se não tiver isso, é legal botar no plano de negócio de vocês, por exemplo, fica como sugestão. É legal que, só para complementar também, essa questão de medição, de acordo com esse sistema, todas as visitas serão registradas. Então, a primeira visita é registrada, se teve recusa, se não teve, o que foi feito ali. E aí, assim, a gente consegue olhar. Então, se foi vendido um crédito ali, como ele estava naquele momento, como ele ficou depois, que crescimento que ele teve, de que forma isso transformou a vida dele, o negócio dele. Isso. E também tem essa questão que a gente não sabe se as pessoas veem valor nisso, de ter 6 bancos para negociar na hora. A gente vê como justamente por um problema de deslocamento, tempo, e porque a gente sabe que as pessoas não fazem isso. Então, se a gente conseguir provar que isso tem um valor muito grande para a própria pessoa, então aí talvez ela fique mais com a gente, assim, mas com certeza tem. Ela poder simular na hora, em 6, ela não faria isso, ela iria em 2 ou 3 no máximo mesmo. Então, passar para a Margarita. Queria que você contasse para a gente um pouco. Eu tenho a impressão de que as consultoras ou consultores são fundamentais para a estratégia de negócio. E existe um desafio enorme aí, de selecionar, trazer essas pessoas, porque você não está só vendendo crédito, né? Acho que não é só esse o esforço, mas existe, por tudo que eu entendo da Conquero, uma visão social, uma visão de impacto positivo por trás. Então, eu queria que você contasse um pouco de como está sendo isso, de como vocês veem, se isso realmente é uma oportunidade ou se isso é uma ameaça para o negócio de vocês. Tá, legal. O Safiri ele é o nosso gerente comercial, então a gente já contratou uma supervisora, a gente foi até Vicente de Carvalho, com uma empresa de RH, a gente brifou exatamente o tipo de perfil que a gente quer, ela já está com a gente, ela vai passar por um treinamento, depois ela vai ajudar a escolher os consultores que também vão passar por um treinamento, que aí é treinamento dos valores da empresa, treinamento de conceitos básicos de finanças, se é que eles já não têm, porque a ideia é pegar pessoas que são da comunidade, mas que estudam algo relacionado a finanças, que tenham algum tipo de curso, que façam administração, que façam gestão financeira, para ter um pouco dessa base, porque eles vão orientar um pouco. Eles têm todo o apoio do site, na verdade, então o básico que eles souberem, a gente acha que já resolve um problema, eles têm que entender mais do que a pessoa com quem eles estão falando. Em relação a ser ou não um problema, não sei se é em relação ao que eles podem empurrar eu não sei se foi isso que você quis dizer, se eles vão se preocupar em vender mais do que em ajudar mais, mas isso é muito forte no nosso treinamento, a gente bate muito nessa tecla dos valores da nossa missão, e se acontecer, a gente está preparado para pegar isso no meio do caminho. Então, a gente tem esse sistema justamente para barrar que, se alguém quiser fazer alguma coisa fora do que a gente está se propondo a fazer, a gente vai pegar. E também auditorias, ligações avulsas, ligar para alguém e perguntar como foi aquele atendimento, se a pessoa ajudou de fato, se ela sentiu algum tipo se sentiu inibida por algum motivo. Então, a gente está se cercando de várias travas para que eles trabalhem com a gente dentro do nosso propósito. Não sei se eu respondi. Bom, Belize, parabéns pelo projeto. Não é fácil ser empreendedor no Brasil, inovador. Enfim, minha pergunta, eu tenho 2 perguntas. Uma também vai na linha da Maria Rita, olhando a questão dos consultores, da cadeia de consultores. Como vocês mostraram no case, um diferencial de vocês é que a porcentagem deles, da comissão, venha do produto e não do valor do crédito que eles vendem nas casas. Para você vender um produto adequado, eu entendo que você tem que fazer um planejamento, todo um serviço de planejamento de organização financeira para essa família ou para essas pessoas de curto, médio e longo prazo, para você, de fato, ter um produto adequado. Isso custa caro. Então, minha pergunta como conciliar esse planejamento financeiro que vocês, não sei se vocês estão pensando em fazer isso nas famílias, com juros baixos, que eu imagino que vocês também vão ter nesse negócio. Então, essa é uma pergunta. A outra pergunta é um pouquinho mais complicada. Assim, eu entendo que educação financeira é você ser livre para fazer escolhas ao longo do tempo, né? Então, essa questão do tempo também. Então, você consumir conscientemente, você poupar adequadamente e gastar menos do que você ganha. E eu percebo assim, que talvez a maior ajuda que a gente possa dar para essas pessoas é realmente fornecer poupança e não crédito. Então, como é que vocês trabalham também essa questão
né? A gente sabe que o Brasil tem uma das menores poupanças do mundo, então não faz muito parte da nossa assim, como país, enfim, como cultura, né, de fato, de saber poupar, né, e pensar no futuro, se planejar. Isso tem tudo a ver com sustentabilidade também, né, de refletir de fato se aquele consumo daquele momento é o de fato que a pessoa precisa, o que é melhor para ela no longo prazo, né, e o impacto que aquilo vai gerar na vida financeira futura, enfim. Então, só isso. Não, vamos lá. Eu acho que eu vou começar pela última, que está mais fresquinha. Em relação ao hábito de poupar, realmente é muito difícil. Então, a ideia é atrelar ao sonho o hábito de fazer uma transformação no seu dia a dia, nos seus gastos financeiros. Então, se eu quero comprar uma casa, eu vou fazer um financiamento, eu sei que, sei lá, vai dar R$300 por mês, eu tenho que ter esse dinheiro. Então, aí ele faz toda a manobra no orçamento dele e converte isso em um ativo, que aí ele vai ter futuramente, que talvez ele não teria feito se ele não tivesse um financiamento. E se ele fosse pensar nessa mudança tão forte de comportamento, ele gastaria esse dinheiro e aí não teria o dinheiro na poupança e não teria a casa. Então, a gente acredita muito nessa linha que é não poupar e guardar na poupança, mas poupar, ter esse dinheiro, dar um jeito de mexer nas finanças, porque ele vê um propósito para aquilo. Pelo menos é o que a gente percebeu até agora. Porque tanto até eu dei aquele exemplo do carro no começo, porque isso é muito forte nas pessoas com quem a gente tem conversado mesmo. Quando tem um objetivo, tem um sonho que ela quer realizar, aí ela consegue essa mudança de comportamento. Então, talvez essa mudança de comportamento de outra forma, que seja incentivando a poupança, talvez isso seja um passo além, assim. Talvez aí é quando a pessoa enxerga que se ela mudou, conseguiu fazer sobrar, que é muito o termo que é usado, que é fazer sobrar aquele dinheiro para comprar uma casa, talvez ela consiga fazer sobrar mais, para juntar, para fazer uma outra coisa. Mas a gente acredita que o primeiro passo é atrelando ao sonho mesmo. E o que a gente acha que é muito legal, porque ela pode ter uma propriedade depois, que é uma coisa que muita gente, classe CD, não acha nem que é possível. Assim. Então, quando a gente mostra as parcelas, mostra o que dá para fazer, o olhinho brilha, assim, ela acha que ela pode fazer isso e ela está em toda uma transformação na vida dela. Não sei se eu respondi. Aí, a primeira era sobre o quão custoso era para a gente oferecer ou sugerir o melhor tipo de crédito, né? A princípio, a gente tem esse sistema CRM, que a gente preenche as características da pessoa, vê a situação financeira dela, e aí, se ela quer um financiamento, que vai muito do que ela quer naquele momento, na verdade. A gente não vai vender nenhum crédito para quem está negativado, e para quem tem algum problema no orçamento, a gente quer primeiro tentar ajudar a resolver essa situação, mas aí vai muito do que ela quer fazer também. Então, esse sistema só vai entregar para a gente se ela está num ponto que ela pode consumir isso ou não, e aí, dentro disso, qual é o melhor adequado para ela, porque as taxas de juros, como a gente tem vários produtos, elas mudam a cada período. Então, a gente vai ter essa informação, a gente vai saber quais são as melhores taxas, quais são os melhores produtos daquele mês, e vai depender da aprovação de crédito, na verdade, né? Tem alguns bancos que a aprovação de crédito é um pouco mais demorada, que eventualmente tem as melhores taxas, e tem outros que é um pouco mais fácil de fazer. Então, a gente vai testando sempre pelos que têm as melhores, para oferecer justamente um crédito que seja mais barato. Ficou mais alguma? Acho que eu lembrei. Marcelo, por favor. Bom, parabéns pela história. Obrigada. Eu sou da Artemisia e muito orgulho de ter a Conquero com a gente. Eu queria que você me colocasse 2 ou 3 coisas que a Conquero precisa fazer com muita excelência para ter uma escala fenomenal. Quer dizer, o que a empresa precisa fazer muito, muito, muito bem para ter uma escala rápida aí, para virar um super case de sucesso? Vou pensar 10 segundos só. Nossa, está vendo muita coisa. Eu vou listando aqui, eu não sei se é necessariamente na ordem de importância, mas eu acho que... Primeiro, ter essa rede de consultores muito bem engajada assim, dentro da nossa proposta, porque eles são o nosso contato pessoal. Então, a gente está no back-office, eles estão lá no dia a dia. Então, se eles não estão engajados, se eles não pensam como a gente, se eles não têm essa proposta de não só ser uma correspondente bancária, mas de transformar a vida de uma pessoa, a gente tem uma perna quebrada ali. Então, eles têm que estar muito alinhados com isso. 2, o nosso sistema tem que ser muito bom mesmo, porque é nele que a gente vai pegar se as vendas estão sendo feitas de uma forma correta, adequada. É nele que a gente vai conseguir medir, por exemplo,
a primeira visita foi assim, a segunda ele pegou um crédito, na terceira como está a vida dele, para a gente poder atuar dessa forma também. Então, agora ele pegou o crédito, mas ele quer ajuda porque ele não quer se atrapalhar de novo. Então, a gente vai ter todas essas informações. Só foram 2. 3. Nossa, difícil essa pergunta. O que a gente tem que fazer muito bem? Pô, eu acho que é isso, porque a nossa equipe de back-office ela é muito alinhada, assim. Tem um monte de usineiro que passou pelo processo da Artemisa, que é super engajado em negócios sociais. Então, a gente está bem alinhado. Eu vejo como esses 2 pontos. Depois, se eu pensar mais algum, aí eu te mando por e-mail, que eu vou achar mais um. Obrigado. Tá ótimo. Alguém? Então tá. Então, agora a gente vai passar para a terceira etapa da atividade. Eu convido para um café. Vai tomar um café comigo agora. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer com ela, ela vai estar ali à disposição. E quem ficar na sala, a gente tem o modelo descrito aí. O que a gente gostaria que vocês fizessem? Usasse esses 25 minutos para dar sugestões, pensar em o que eles podem fazer melhor, baseado na informação que ela passou, baseado no que está descrito, e compartilhasse essas sugestões com os consultores que vão estar circulando na sala. E, lógico, eles estão aí também para facilitar essa discussão, né? Usem o conhecimento deles, que é muito grande, para elaborar essas sugestões que a gente vai dar de feedback depois aqui para a Conquero, que é super importante essa parte do processo para eles também. A gente está aprendendo com eles e agora a gente está tendo a oportunidade de mostrar para eles o que eles podem melhorar, né? Então, a gente volta em 25 minutos. Bom trabalho para vocês e a gente está no café aqui no lounge. Obrigada. Bom, como sugestão, eu esqueci de anotar um tema lá, mas um amigo meu lá já está colocando lá. Ele vai estar aí nos análises. Eu conversei com todo mundo. Talvez como sugestão, né, acho que todo mundo também acabou concordando, o teu foco está muito aberto, ele está para a população de 70 milhões de pessoas, né, que você colocou lá na tua apresentação. É um foco monumental de grande, né? Então, por exemplo, será que não seria interessante ter um foco, por exemplo, no EI, que é um empreendedor individual hoje aí que são pessoas, né, físicas e jurídicas ao mesmo tempo, né, e precisam disso, né? Outro grupo perguntou, quem paga? Os consultores, né? E uma outra sugestão foi no outro grupo também, entre outras várias sugestões, era também trabalhando num foco, né, por que não trabalhar com ONGs, comunidades locais, e talvez seja um processo mais fácil de você entrar em determinadas áreas para poder trabalhar, porque queira ou não queira, você não consegue trabalhar em determinados locais de cidades que têm alguns riscos, né? Então, talvez essa é uma sugestão de forma de processo, né? Então, a gente está colocando como nem crítica, né? Mas como sugestão de melhoria dentro de um plano de negócio de vocês que pode andar. Foi mais ou menos isso aqui, rapidinho, o pessoal está escrevendo um pouquinho mais lá, né? Depois você deve receber as informações um pouquinho melhor. Bom, vamos fazer um Tarsila. Bom, o grupo foi muito rico, eu não sei se eu vou conseguir reproduzir tudo que eles trouxeram aqui, qualquer coisa vocês me ajudam. Mas, vários pontos. Um deles é assim, que eles acham que o ideal é aumentar a carteira de bancos que vocês têm em parceria, porque cada banco tem uma estratégia diferente, enfim, então isso seria um diferencial. Outra coisa, eles trouxeram também assim, que para o empresário, microempresário, enfim, ele não faz a pesquisa, uma análise, então tudo isso que vocês já fazem já é muito rico, né? É uma ajuda grande. Mas, com relação à pessoa física, tem que ter uma estratégia diferente de pessoa jurídica. Então, uma das sugestões aqui era que também no consumo, no crédito para a pessoa física, que vocês estimulassem também o consumo consciente e a questão da sustentabilidade nesse consumo. Então, por exemplo, produtos mais ecoeficientes, consumir da comunidade local, enfim, dar
fazer um link com compras sustentáveis. Outra coisa que surgiu é a questão da ética, né? E a questão da cadeia dos consultores. Então, eles vendem o que eles têm mais interesse e são comissionados pelos bancos e não por vocês, né? Pelo que a gente entendeu, não? Comissionados por vocês? Não, são comissionados por... Não, eles são contratados. São contratados. Mas houve uma sugestão do grupo de fazer uma matriz de imparcialidade que o consultor é obrigado a preencher antes de vender, para vocês terem certeza, ainda mais que vocês estão crescendo muito, enfim, para que isso seja feito de maneira adequada, né? Uma outra sugestão foi que vocês oferecessem um serviço de mensagens via celular, com tecnologias simples, enfim, que possam ajudar a uma bancarização por dispositivo móvel. Então, com pequenos lembretes, olha, chegou hoje o crédito, não lembro seu pagamento, papapá, enfim. Outra sugestão foi também parecida com o que já veio aqui, que é trabalhar nas comunidades. Então, se envolver com os agentes locais, com líderes locais, com fóruns de consumidores, nas aulas, dar aula nas comunidades, diagnosticar também jovens, nessa primeira geração de universitários, então, que está vindo, né, com a ascensão fortalecimento da classe média, onde tem ensino à distância. Então, trabalhar essa rede, se fazer conhecer, enfim, oferecer o serviço, conhecer melhor essas cadeias, né? Outra sugestão que veio é que vocês fazem uma gestão de risco, porque o banco não faz mais, né? Que vocês analisem esse perfil, esse consumidor, para poder oferecer um crédito. Então, que vocês deveriam renegociar isso com os bancos, para ter, eventualmente, até uma compensação, uma taxa de compensação maior, que dê uma rentabilidade maior para o negócio. Foi isso, pessoal? Falta alguma coisa? Ótimo. Maria Rita, você pode compartilhar com ela? Acho que assim, o grupo do qual eu participei, com o que eu conversei, diz que a proposta de valor da Conquero é muito interessante, mas que eles veem um risco enorme para vocês conseguirem realizar isso que vocês se propõem. E juntar a educação financeira mais um comissionamento, porque a rentabilidade de vocês como empresa vai vir a partir de um comissionamento de banco. Do ponto de vista deles, isso é muito difícil, talvez até impossível de se fazer. Vocês podem começar muito bem com isso, mas que bancos, em geral, eles acabam pedindo uma série de metas e que isso traz um risco enorme, que talvez vocês não consigam bancar essa operação. Eles deram até um exemplo de um programa do Sebrae que chama Negócio a Negócio, que faz esse tipo de trabalho de educação financeira porta a porta, e é um negócio caro, é um negócio demorado, é um negócio muito difícil. Então, existe um risco, do ponto de vista deles, de como vocês vão bancar esse negócio, apesar de ter uma proposta de valor que é muito significativa. Então, é algo para se avaliar. Será que depender de financiar a empresa só a partir de comissionamento de um custo enorme, quem banca isso? Né? E como que o próprio agente bancário vai cobrar de vocês essas metas? Então, eles têm algumas dúvidas se o negócio se sustenta. Ótimo. Marcelo, então, por favor. Bom, teve um grupo aí que fez uma colocação, acho que talvez seja recorrente para vocês, que a pessoa falou que o problema dela não é gerir o recurso, mas ter o recurso ou aumentar o recurso. Então, talvez muitas vezes as pessoas elas não encarem o gerir o recurso como, talvez até seja, mas talvez não encarem como o problema. O problema é ter o dinheiro, né? Ou como você aumenta a quantidade de dinheiro que você pode ter. Então, tem foi uma colocação. Eu não tinha pensado nisso, mas acho que faz sentido pensar em como é que você aumenta a renda da pessoa e não só gerir aquilo que ela já tem. Acho que tem outras colocações também que eu acho que, mais do que acho que gestão financeira ou educação financeira, eu acho que a Conquero ela tem que desenvolver algum tipo de tecnologia de conhecimento humano em relação a consumo, qualidade de vida, porque muito provavelmente não vai ter um único jeito de abordar a pessoa, não vai ter um único jeito de tratar as pessoas.
né? E eu sempre cito o Luiz Seabra, fundador da Natura, porque o Seabra, desde o início, ele achava que ele nunca vendia cosmético, né? Ele sempre queria entender um pouco mais do que a pessoa está vivendo, e aí ele gostava muito de conversar com a pessoa. Ele desenvolveu todo um conhecimento humano, para depois propor a melhor solução cosmética, ele chamava de cosmética terapêutica naquele momento, em 69. Então, ele achava que a Natura era uma empresa de entender de gente, e depois colocava o cosmético na história, mas a relação humana vinha antes do que a solução que eles vendiam. E ele tinha muita dificuldade, depois de escalar esse negócio, porque ele achava que ninguém mais ia entender de gente tanto quanto ele. Depois veio uma segunda pessoa, que é a Yara Precli do Amaral, que conseguiu escalar muito o negócio, até a chegada do Guilherme Leal em 79. Então, eu acho que tem uma preocupação da Conquero desenvolver tecnologias de percepção, entendimento humano. Acho que, e esse conhecimento ele deveria ser, de uma certa forma, organizado para que chegue nessas pessoas que vão fazer o primeiro contato, o segundo contato, o terceiro contato. Então, tem que ter uma área lá de, não sei, de entendimento de gente, alguma coisa assim. Depois que vem a educação financeira, acho que depois vem a questão do consumo consciente. Acho que o terceiro ponto é uma coisa que eu defendo muito, e na verdade foi também a tese do meu doutorado. Na minha tese do meu doutorado, eu estudei várias empresas que cresceram com pouco recurso. E a lógica que eu defendo é uma lógica que muita empresa já utiliza, não foi eu que criei esse conceito, mas não vi ninguém estudando isso, que eu chamo de empreendedorismo exponencial. O empreendedorismo exponencial é quando uma empresa se posiciona para que outras pessoas, outros empreendedores empreendam em cima da empresa. Então, hoje a gente tem casos clássicos, um Facebook e um Google, sei lá, o Farmville pode empreender em cima da plataforma Facebook, ou a Apple virou uma plataforma, o menininho que fez o aplicativo de matar formiguinha, eu sei que não é ambientalmente não é correto, mas de qualquer forma, tem lá o aplicativo de matar formiguinha, ele empreendeu em cima da plataforma da Apple, né? E ele ganha. Então, de alguma forma, se a Conquero desenvolvesse tecnologias e permitisse que outras pessoas empreendessem em cima da plataforma, e eu acho que o principal ativo da Conquero deveria ser o acesso à pessoa, o acesso à residência. Então, a partir do momento que você cria esse vínculo, a pessoa confia na marca Conquero, e se permitir que outras soluções pudessem ser desenvolvidas aproveitando essa confiança, então, eventualmente, você poderia vender mais para frente, sei lá, não sei, tu posso estar viajando, sei lá, TV a cabo, mas como você tem sei lá, 200 pessoas num bairro, uma coisa é você chegar na net e falar, eu tenho 200 pessoas, você chega na GVT que está chegando agora, e ficar, falar, olha, eu tenho 200 pessoas, me vende o pacote tal, dá um super desconto. Então, a priori, você, tendo acesso a essas casas, né, tendo essa preocupação de ter um consumo consciente, entendendo a lógica, qualidade de vida, você poderia ter mais produtos que aproveitasse esse acesso às casas das pessoas. E aí envolve crédito bancário, mas outras soluções que envolvessem qualidade de vida, disciplina financeira e consumo consciente. Então, e aí eu acho que você teria um negócio mais escalável também e atingiria a missão social da empresa também. Então, eu quero agradecer a Belina que está aqui, dizer que eu sou uma entusiasta, né, do projeto, conversei bastante com ela agora. Essa atividade aqui é exatamente para isso, né, para a gente mostrar que tem empresas, tem startups, no caso aqui, que são modelos, que estão fazendo, né, que estão integrando as dimensões da sustentabilidade em negócio, aplicando e tendo já resultados positivos e dispostas a melhorar esse modelo, e a sociedade como um todo agradece a esses empreendedores, como o Guilherme, a Belina e a Conquero. Então, eu agradeço a todos. Eu preciso dizer que a Conquero, assim como os outros modelos que estão se apresentando aqui, passaram por um processo de seleção. E eu queria agradecer, então, aos membros da comissão julgadora, que nos apoiaram muito nesse processo. Então, o Daniel Ibre,
o Vitor Barros, o Gustavo Pimentel, o Marcelo, que está aqui conosco também, na Cagal, Camilo Terra Nova, Rafael Dias e Paulo Camargo, e agradecer mais uma vez a todos e fechar essa sessão. Muito obrigada.